Hoje nós vamos falar de saúde preventiva para idosos. Você que já passou dos 60 anos ou também quem cuida de idosos que precisam de atenção especial devem ficar atentos, principalmente à hidratação nesse período do ano em que o calorão não dá trégua. E aqui no Notícia da Manhã, no estúdio, a gente já vai conversar com o médico nefrologista Genivaldo Vitor para trazer para a gente dicas, informações importantes. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Os idosos, eles perdem líquido, né? Eu queria começar a entender primeiro o organismo, o funcionamento de um idoso. Eles perdem líquido com mais facilidade? Sim, diante da exposição a uma temperatura mais elevada, no nosso corpo existe uma demanda por água. A água é fundamental para que a gente consiga regular a temperatura, o funcionamento de vários órgãos das nossas células, e o idoso se torna mais exposto ao ambiente mais quente, fica mais vulnerável, então ele acaba perdendo mais líquido do que a população. O percentual de água corporal no idoso ele é menor do que é no paciente mais jovem. E na contramão, né, do que deveria ser uma reposição equilibrada, isso não acontece muitas vezes porque eles não sentem sede? As pessoas mais velhas não sentem sede? Perfeitamente, Aline. Isso é muito importante porque, assim, o idoso, a sensação de sede, que é uma resposta de defesa importante do nosso corpo, no idoso essa resposta ela é mais lenta. Então, o idoso costuma não ter tanta sede. Quando ele tem sede é porque já está num processo bastante avançado de desidratação. Então, uma recomendação importante é que esse idoso procure frequentemente se hidratar. E mais do que isso, que o cuidador, que o familiar procure sempre oferecer. É muito comum a gente ouvir que o idoso não quer água, que o idoso não bebe água, porque muitas vezes para ele não tem sede. Então, a gente não pode esperar que o idoso sinta sede para que ele beba água. Então, é preciso se antecipar a essa situação. Então, estar sempre com oferta maior de líquidos, alimentos mais leves, frutas, alimentos com maior conteúdo de água, frutas, tipo uma melancia, uma laranja, né? Você tem ali uma quantidade maior de água, é uma outra estratégia. Água de coco, enfim, também é uma outra forma de utilizar da nossa natureza para se hidratar. Mas a água mesmo é que é mais importante, né? A água é mais importante, mas a água natural de alguns alimentos também ela não pode ser desprezível. Agora, quais são os sinais que indicam que um idoso possa estar passando por um processo de desidratação? Porque nem sempre é tão perceptível, né? Assim, os sintomas relativos à desidratação, eles costumam aparecer em fases mais avançadas de um estado de desidratação. Então, é importante que a gente não procure esperar pela sede do paciente diante de um cenário de desidratação. É preciso se antecipar. Porque, assim, eu vou me preocupar quando ele tiver já com sintomas, isso pode ser muito tardio. Mas, caso isso venha a acontecer, são sintomas muito mais graves, como sonolência, como apatia, falta de apetite. Eventualmente, isso pode apresentar um quadro de desorientação e o paciente pode apresentar um quadro de colapso em fases mais avançadas. Um batimento cardíaco muito acelerado, um aumento da frequência respiratória e o paciente pode, inclusive, evoluir para um quadro de coma. E pacientes, pessoas acamadas que vivem em casa, né, com alguém que é cuidador, quais são os cuidados essenciais? Quem convive, quem transita, quem trabalha em hospitais, já se deparou em várias situações em que o idoso ele tem um comprometimento qualquer que seja da sua saúde, uma fratura, um quadro infeccioso, e esse idoso ele tem um rebaixamento do seu nível de consciência, ele fica mais sonolento. E é impressionante como os cuidadores, as pessoas às vezes esquecem que nesse cenário ele deixa de beber água, porque assim, ele não pede, ele não está se alimentando e aí com aquele rebaixamento as pessoas não dão água. Então é comum que ele chegue muitas vezes no hospital desidratado porque não está bebendo água. Então um alerta que eu gostaria de fazer aqui para todos é que as pessoas costumam perguntar qual é a quantidade ideal de água que a gente deve consumir. Isso é muito variável, porque isso depende do quanto que você é exposto ao calor. Então, vocês que são profissionais da comunicação, usam muito a fala, a quantidade de água que você precisa ingerir é importante para que você mantenha as cordas vocais hidratadas, porque à medida que a gente está falando, a gente está perdendo água. Mas um trabalhador da construção civil que está exposto a uma temperatura muito elevada, quem trabalha
produzindo carne, assando carne, quer dizer, um ambiente extremamente quente. O consumo de água nesses indivíduos, às vezes 3 litros, 4 litros, é uma quantidade mínima para que ele se mantenha com a quantidade de água corporal adequada. Então, o mais importante que é saber a quantidade de água, observe a cor da urina. A cor da urina é um indicador fundamental para que mostre que sua hidratação está adequada. Se a sua urina estiver clara, um amarelo claro, isso é sinal de que você está bem hidratado. À medida que ela está escurecendo, é necessário que você procure beber mais água. Então, independente de você ter sede, a sede já é um estágio mais avançado, quando a urina já está muito concentrada. O organismo está pedindo socorro, ele vai eliminar pouca urina porque ele precisa manter no seu corpo uma quantidade mínima de água. Doutor Genivaldo, muito obrigada pelas orientações, tá? Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.